Aqui estão registados os empregados de José Maria Eugênio de Almeida. E ele, que tinha o monopólio do tabaco e do sabão, arranjou guardas, as primeiras vezes que se arranjam guardas do tabaco. E sabem onde foram buscar os guardas do tabaco? A Quadrasais. Ele nem sabia onde era Quadrasais. Portanto, está a ver, nessa altura já lá vem escrito, isto é 1850, que é criada esta guarda deles. 1850, muito antes da Guarda Fiscal, só 25 anos depois. Portanto, vem lá 34 contrabandistas, escrito lá contrabandistas, está a ver? Ou 33, um é a Guarda da Alfândega, devia ser o chefe deles. Contrabandistas. Digamos que havia bastantes, só que tinham um nome, se calhar, de negociantes ou de um outro eufemismo qualquer. Contrabandista não aparecia. Eu vi todos os arquivos paroquiais, na Torre do Tombo em Lisboa, e cá também, e não aparece apenas uma vez, já em 1950 ou por aí, a palavra contrabandista. Nunca aparece o nome contrabandista ligado aos quadrasenhos. Aparecem ambulantes, aparecem comerciantes, negociantes, e é muito natural que os contrabandistas sejam designados por negociante. Se chama contrabandista a partir do momento em que é proibido trazer, porque até colocar aí a Guarda Fiscal, portanto, era livre, era comércio livre. E, portanto, só quando se impôs aqui a Guarda Fiscal, em 1875, começa, é que queriam cobrar e, portanto, não deixavam de trazer do país vizinho nada. A passagem de uma fronteira, na história ou nas histórias que aqui se vão desfiando em testemunhos autênticos, generosos, é a passagem de uma fronteira simbólica entre Portugal e Espanha. Na verdade, não se trata apenas da fronteira entre guardas e contrabandistas, mas de uma fronteira entre o ser humano e a sua circunstância, o ser humano e tudo o que o rodeia. Estes episódios podiam ser contados em espanhol, português ou num qualquer dialeto, quiçá portunhol, em qualquer parte da linha de fronteira, terrena ou aquática, de norte a sul do país. São histórias abertas, cujo destino das gentes nunca é conhecido, mas pressupõe a contínua luta diária pela sobrevivência em espaços que se humanizam, se angustiam a cada dia pelos seus habitantes. Tolerantes, as povoações-mães solidarizam-se, coniventes com os que se entregam ao negócio proibido. O contrabando. Chamo-me Franklin Costa Braga. Antigamente era Franklin da Costa Braga, como o meu pai e o meu irmão, mas ali no Sabugal, no Registro Civil, lembraram-se de esquecer o da, e por causa disso tive problemas quando quis casar. Uma certidão vinha, o bilhete de identidade tinha da, a certidão vinha sem da, e foi um caso certo, tive que desmarcar o casamento para outro dia. Bom, Franklin Costa Braga. Nasci aqui em Quadrasais em 1943, em 24 de setembro. 24 digo eu, porque não é bem 24. O padre disse que era 21, que está registado no livrinho a dizer que eu nasci a 21. E a minha mãe ainda por cima dizia que eu nasci a 26. Mas ela deve estar enganada, porque o que aconteceu, eu devo ter nascido dia 21, oficialmente registado a 24, para não pagarem multa, que acontecia aqui com quase toda a gente de Quadrasais. Como eu disse, a gíria deve ser muito antiga. Só que era falada para só entenderem quem eles queriam, portanto, os companheiros. Não interessava que outros conhecessem. O segredo é a alma do negócio. Por exemplo, como aqui em toda a região o V lê-se B, o X lê-se Che. O X com CH, porque se for com X já não se lê. Por exemplo, e uma coisa estranha é que aqui, creio que é só em Quadrasais, porque o professor Lino Leicinta até ficou admirado, quando eu apresentei a tese, de ver que o A final, quando tónico, ou quando precedido de um I, ou de uma palatal, lê-se E. Por exemplo, manhê, a Maria. Dizer mentes que o manego terva. Quer dizer, para a gente não falar, o que queríamos dizer que eles compreendiam. A matriz meia choina, maquinaremos todos, reta freixa. Cada leva 50 chulos, artife e bombriol para andante. Amanhã à meia-noite vamos todos para a Espanha. Cada leva 50 duros, pão e bombinho para o caminho. A manega,
nem se alternou, nem sequer altanarem, porque com ele não sequer altanarem, porque ele com outro bicalrarem. Não sabe o que é? É uma namorada que namorava com um rapaz, não é? E então, tanto dá para pôr rapariga como rapaz, não é? Se foi namorada e se falassem com outro, ou com outra, não é? Diziam, nem se altanou, é casarem, nem sequer altanarem, casarem. Porque ele ou ela viu com outro galrarem. Galrar o que é? É falar. A gíria deve ter sido mais usada, criada já foi há muitos anos antes, mas deve ter sido mais usada a partir do momento em que se criou a Guarda Fiscal. A Guarda Fiscal é de 1800, é do século XIX, 1875. Ora, está a ver, nessa altura é que foi necessário avivá-la, porque antes iam buscar o contrabando, não havia quem os prendesse, havia apenas os portos secos, mas isso era uma coisa, vinha alfaiates, havia, não sei se aqui perto havia mais algum, no Sabugal, portanto, não necessitava tanto comunicar em gíria. A partir do momento em que entra a Guarda Fiscal, que tem um quartel aqui em Malcata perto, outro em Val de Espinho, está a ver, era o contacto direto. E com o contacto direto eles tinham que falar aquilo que já conheciam antes e desenvolver a gíria. O Quadrazenho também é conhecido exatamente por isso, por faquistas, etc. Mas era entre eles mais, com estranhos nada. Com a guarda queria-lhes fazer mal, eles defendiam-se. Está a entender? Portanto, defendiam-se. Era o ganha-pão deles. Que era ilícito ou não era, isso é outra conversa. Para eles não era ilícito, para eles era o ganha-pão, era dar de comer à família e eles próprios. Portanto, não consideravam isto como crime, coisa nenhuma. Crime era o Estado que considerava porque eram os impostos que não recebiam, coisa parecida. Mas para o Quadrazenho não era cá crime, coisa nenhuma. Ir ao contrabando era comprar e vender, e acabou. Muitas das vezes metiam aqui no correio e transportavam no ponto de queria pelo correio. De tal maneira que o correio era disputado por algumas pessoas para fazer o contrabando. Eu lembro-me de um dos últimos, que era o... chamava-lhe Calvo. Até tinha o nome de senhor, que era de fora, e aqui em Quadrais chamam senhora a todas as pessoas que eram de fora. E o senhor, eu só vinha saber mais tarde, mas tinha o correio, porque nas malas do correio mandava contrabando. É claro, a gíria acaba quando acaba o negócio. O contrabando com a União Europeia, já não há contrabando, pode levar o que quiser e trazer o que quiser para a Espanha, para onde quiser. Inclusivamente com a ida para a França da maior parte da gente desta zona, até deixou de haver pessoas livres para poderem buscar contrabando, apesar de quererem. Falei-lhe que era um angariador de pessoas que fossem carregadores, digamos, fossem buscar o contrabando, e ele disse-me que já tinha dificuldade nos últimos anos, dos anos 60, 70, mas sobretudo nos fins dos anos 60 e princípios de 60, já tinha dificuldade em arranjar gente, tinha que ir a Val de Espinho arranjá-los e outras terras. Portanto, já não havia gente disponível.